Olá, meu amigo da loja do concurseiro, mais precisamente você que está de olho aí nos editais iminentes que serão lançados ainda agora em 2022, você que quer se preparar para o concurso público que está saindo aí, que é o da Embasa, tá? E já está procurando se preparar, sair na frente da concorrência. Eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática da loja do concurseiro. E a loja do concurseiro tem uma proposta extraordinária para você que quer se preparar para fazer o concurso público da Embasa. Gente, ele já foi aprovado na lei orçamentária, tá? O edital já está saindo e a previsão é de 930 vagas. A oportunidade de você entrar no serviço público e o que é melhor, saindo na frente da tua concorrência, se preparando com a loja do concurseiro que tem a melhor estratégia para você passar no seu concurso público. Temos turmas já que estão abertas, que já estão estudando, gente que já está correndo atrás do prejuízo para poder ser aprovado nesse concurso público. Dentro dessa estratégia, para você poder sentir a seriedade com que a loja do concurseiro trata os seus projetos, estamos trazendo aqui algumas dicas. Cada professor, daquilo que vai aparecer no teu edital, a gente já tem uma noção, quem vai fazer a prova, por exemplo, já foi escolhida, é a OCP, tá? Então a gente já tem uma noção de como a banca se comporta. Então nós elegemos aqui um assunto sobre a disciplina, que vai estar no teu edital, e trouxemos aqui para você poder avaliar como é que vai ser a nossa dinâmica, a nossa didática de aula e você sentir como é que nós vamos levar esse curso até você ser aprovado na Embasa. Eu, como professor de informática, trouxe algumas dicas aqui sobre o bicho-papão de tudo quanto é prova de concurso público na minha área, que é a informática, que são questões da OCP relacionadas ao Excel, tá? Ao Microsoft Excel, programa de planilhas Microsoft Excel, e do LibreOffice, BR Office Calc. Então, são dois programas que no mercado estão sendo extremamente cobrados em prova de concurso público, que trabalham basicamente com planilhas eletrônicas. Eu trouxe aqui algumas questões aplicadas em concursos públicos da OCP sobre esses dois assuntos que a gente vai comentar, para você poder avaliar o nosso trabalho. Vamos começar aqui com a nossa primeira dica, olha aqui, olha. Ele diz aqui o seguinte: considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, olha aqui, olha, tá? Programa de planilhas LibreOffice Calc, versão 6, deixa eu só te dizer, a questão da versão, ela varia muito pouco, só alguns detalhes mais internos do programa, tá? Então, essa questão aqui não faria diferença se aqui tivesse versão 7, versão 5 ponto não sei o que, tá? Não teria diferença na aplicabilidade. E o que eu vou te dizer mais, como se os dois programas, o Excel e o Calc, são programas de planilha eletrônica, não teria a menor diferença se aqui tivesse, tá, o Excel. Não teria a menor diferença, porque são dois programas de planilhas, o Excel, o Calc abre as planilhas geradas pelo Excel. E quando ele abre, ele trata essas planilhas no mesmo jeito que o Excel trata. E os cálculos, as fórmulas são relacionadas a maioria, em coisa assim de 95% das fórmulas, são as mesmas, tá? O que vai mudar é que numa usa uma exclamação, no outro usa um ponto. A besteira é essa, tá? Mas nessa questão em particular, não teria diferença nenhuma se aqui tivesse escrito Excel. Mas ele coloca aqui o seguinte, ó, considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, versão 6, instalação padrão em português, dada a tabela com os seguintes valores, acho que ele está se referindo a esse fragmento da planilha. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da expressão a seguir. Então ele coloca aqui, né? Isso aqui foi separadinho aqui, mas o que ele quer? Ele coloca aqui duas funções, cálculo usando duas funções, que também é um bicho de sete cabeças. Primeiro, aqui nós temos a função de igual, né? Soma A2, vamos colocar aqui tudo juntinho, A2 até C2 menos o máximo, né? O máximo de B1 até B3. De B1 até
B3. Então, olha, quando ele fala aqui na soma de A2 até C2, ele está tratando aqui da segunda linha do nosso fragmento aqui, olha. Linha 2, na minha célula A até a minha célula C2. Gilson, como é que tu sabe que é de A2 até C2? Porque tem 2 pontos. 2 pontos, tu sabe que dentro de uma função do Excel e do cálculo significam até, né? Então ele está dizendo, olha, soma para mim o intervalo de A2 até C2. Tá, e como seria diferente? Se tivesse um ponto e vírgula. Se tivesse um ponto e vírgula, seria E. Já teria aqui se, tá? Eu estou colocando no condicional. Se tivesse 2 pontos aqui, seria igual soma de A2 e C2. Ele só somaria essas duas. Mas como tem 2 pontos, ele vai somar esse intervalo de A2 até C2. Então ele está tratando basicamente de A2 até C2, olha. Ele está tratando desse intervalo aqui. Então nós vamos somar aqui 4 mais 5, 9, né? Mais 6, 15. Então a soma disso aqui, tá? Daria 15. Então esse primeiro resultado aqui, nós vamos ter 15, menos o máximo de B1 até B3. O máximo, função de máximo é uma função estatística. Ela é usada para identificar o máximo de uma determinada amostra. Tá? Qual o valor máximo apresentado nesse intervalo? Ele quer saber o valor máximo justamente de B1 até B3. Olha, coluna B, da linha 1 até a linha 3. Aqui, olha, a gente já quer esse intervalo aqui, olha. Então, se a gente for olhar, qual é o máximo que ele está te exibindo aqui? 2 não, 5 não, o máximo são 8, né? Então, aqui, olha, pronto. Simples, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Como é que quanto é que daria 15 menos 8? 7. Dá para entender? Questãozinha simples, né? Mas que as pessoas olham, pensam que é um bicho de 7 cabeças, uma questão de soma e subtração básica. Então, para essa nossa primeira questão da OCP, tá? Isso aqui a gente não está inventando nada. Então, para a nossa primeira questão, a assertiva correta aqui, questão 15, não. 9 também não. Assertiva correta é a letra C. Dá para entender legal? Tá? Olha só como esses mesmos conceitos também vão se repetir aqui na nossa segunda questão. Olha aqui, ele coloca assim. Considerando o aplicativo para escritório Microsoft Office Excel, tá? 2013, aquela ladainha, tá? Não importa qual versão. Se ele estivesse falando aqui do Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365, a função que ele está dando aqui seria aplicada da mesma forma. E ainda a recíproca é verdadeira com relação à questão anterior. Se aqui tivesse escrito calc, tá? Também daria do mesmo jeito. Tanto valeria para o Excel, como valeria para o calc. Então ele coloca aqui, olha. Considerando o aplicativo Microsoft Excel, versão 2013, instalação padrão em português, dada a tabela com os seguintes valores. Tá aqui, olha, ele dá o fragmento novamente. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da expressão a seguir. Está aqui, olha. Mesma coisa, só que agora com funções de média. Somando e subtraindo funções de média, né? Média também é uma função estatística. Também é uma função estatística. É para quando você quiser saber a média de uma determinada amostra. Qual a média de idade dos alunos que se matricularam na loja do concurseiro para se preparar para o concurso da Embasa? Se você tem o nome de todos os alunos e a idade deles, em fração de segundos, com uma função de média, o Excel ou o Calc vai lá e diz qual é a média de idade desses alunos. Quando você digita no Excel ou no Calc média, o programa já entende de cara que é uma média aritmética. Gilson, o que é média aritmética? É aquela que você soma os elementos, pega o somatório, pega o resultado e divide pelo número de elementos somados. Somo 2, pega o resultado e divide por 2. Somo 3, pega o resultado e divide por 3. Isso é uma média aritmética. Aqui nós temos 3 cálculos, olha. De média, de C1 até C6, até C2,
média de A1 até A2 e a média de B1 até B2. Ou seja, de C1 até C2. Lembra que 2 pontos significam até. Então, vamos ver aqui quanto é que dá. Primeiro, ele quer a média de C1 até C2. Então, ele quer a média aqui, olha, de C1 até C2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, né? A gente tem que somar. Então, primeiro soma 6 mais 8 são 14. Só que tu lembra o seguinte, não está valendo 14. O que tem que valer aí é a média. Como nós somamos 2 elementos, média aritmética, tu pega o somatório, divide pelo número de elementos somados. Não somamos 2? Vamos pegar o total e dividir por 2. Quanto é que dá isso? Isso aqui é igual a 7. Beleza. Já achamos o nosso primeiro resultado. Isso aqui vale 7. Menos. Vamos lá. Agora ele quer a média de A1 até A2. Aqui de novo, olha. Ele quer esse intervalo aqui. De A1 até A2. Coincidentemente, não sei se coincidência ou de propósito, se a gente somar isso aqui, 2 mais 12 também vai dar 14. Somamos 2 elementos. O que a gente faz? Pega o somatório, divide por 2. 14 dividido por 2, não sei se coincidência ou de propósito, também deu 7. Então, o resultado dessa média aqui também dá 7, né? 7 menos 7. Agora, nós vamos ter que somar, né? Com a média de B1 até B2. Então, média, ele vai pegar o intervalo de B1 até B2, né? O cara tava brincando, ele tinha algum problema ou alguma coisa com 14, porque aqui também dá 14, dividido por 2, isso aqui também dá 7. Ele fez aqui uma jogada. Então, aqui vai dar 7. 7 menos 7, 0, mais 7, 7. Ele tinha algum problema com o número 7, né? Deu para você perceber. Então, ele diz aqui, a média, então, desses dois, subtraindo e somando isso aqui, daria 0? Não. Daria 7? Positivo. Nós já temos a assertiva correta aqui, no caso, a letra B. Dá para entender? Questão simples, né? Também aplicada pela AOCP. Vamos ver outra questão de planilha eletrônica? Olha aqui, olha. Antes da gente ver, deixa eu te falar da proposta que a loja do concurseiro tem para você. Nós temos turmas abertas para esse pré-edital, tá? Óbvio que quando o edital sair, se precisar de algum ajuste, a gente ajusta e tu não perde nada, ao contrário. Tu tem condições até de ganhar mais conteúdo, tá? A turma, ela é o nível médio, pré-edital, para agente administrativo. O que é que tu vai ter? Gil, se eu me matricular, qual é o objetivo? O que é que eu vou ganhar? Você vai ter videoaulas, teoria e exercício de todas as disciplinas do edital, tá? Tanto a teoria quanto o exercício. Tu vai ter todo o material apostilado, tá? Você vai receber apostilas em PDF, só que o nosso objetivo não é te enfiar um monte de papel, não, tá? Um monte de apostila, tudo apostilado, mas nós vamos massificar em cima de quê? Aula, videoaula, para te entender, explicar o teu conteúdo. E tu vai ter acesso a 2 simulados. O que é isso? Dentro da estratégia para te levar à aprovação, a gente simula o climão de prova, tá? A gente aplica uma prova dentro dos moldes do teu edital, tudo organizadinho, tu tem o dia da prova, cada professor elabora questões inéditas relacionadas, baseadas na OCP, mas inéditas, para você poder receber 2 dias depois que você fizer essa prova, você vai ter a correção. Eu acredito que são 2 dias depois, você vai ter a correção. Cada professor que elaborar aqui as questões vai vir para cá comentar todas essas questões que ele elaborou. Se você não concordar, mano, coloca recurso. Mete recurso e a gente vai julgar. Se ele for pertinente, a gente faz a revisão do gabarito, tá ok? Ou anula a questão. É o climão de prova, tá? São 2 simulados antes da tua prova, tá? Com certeza vai aparecer aí uma revisão de véspera para ti, são aquela de 24 horas de questões, tá? Para você resolver
uma semana antes da prova, ou seja, vamos te dar todo o apoio. O acesso são 180 dias, tá? Matriculou, já começa estudando, tá? Será atualizado pelo edital, quando ele sair, né? E dá um descontão aqui, olha. Desconto de 50% na renovação do curso, tá? Ah, Gilson, não venceu, ainda não saiu o edital. Vou renovar, quero fazer de novo, quero estudar de novo. Vai ter um descontão para poder fazer isso, tá? Então, vai lá na loja do concurseiro, procura as redes sociais, você tem, por exemplo, no Facebook, a página do Facebook, da loja do concurseiro, você encontra no Facebook, você encontra no Instagram, tem loja do concurseiro no Instagram, você vai ter acesso ao WhatsApp. Se você acessar o site da loja do concurseiro, que é o www.lojadoconcurseiro.com.br, no que você acessar já vai ter uma atendente lá do WhatsApp para falar com você. Você pode esclarecer todas as suas dúvidas. Então, te prepara com quem tem know-how, com o curso de online que mais cresce no Brasil, que é a loja do concurseiro, tá? Temos método, temos know-how e temos estratégia para poder levar você à sua aprovação. Bacana? Mas a gente não parou por aqui não, a gente ainda tem mais dicas para você. Olha, eu te falei que as nossas dicas hoje eram sobre justamente programas de planilha eletrônica. Então vamos lá, ele coloca aqui, olha. Dado o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, tá? Instalação padrão em português, qual função que realiza a seguinte ação? Retorna o último caractere ou últimos caracteres de um texto. Por exemplo, você quer saber qual o último caractere, ou os 3 últimos, ou os 2 últimos. Tem uma função para isso? Tem. Inclusive, eu preparei aqui um comentáriozinho, tá? Para você poder entender. Legal. Olha aqui, olha. Você tem uma função que é a função direita, tá? Então, como é que essa função funciona? Você quer saber os últimos caracteres de uma determinada frase, uma determinada palavra. A gente colocou aqui até um exemplo. Digamos, tu tens aqui, tu digita lá dentro de uma célula, igual, direita, tá? Aí tu abre parênteses, tá? Tu queres achar os últimos caracteres na planilha de qual palavra? A gente colocou aqui a palavra exemplo. Então, aspas, para ele entender que isso aqui é uma palavra, tá? Exemplo. Tá? Só que aí, tu vai ter que dizer para ele quais são os caracteres que tu queres usar, que tu queres localizar. Se é a direita, quantos caracteres? Tu queres o último? Tu quer o primeiro da direita, contando de lá para cá? Tu quer os 2 da direita? Tu quer os 3? Então, ele coloca aqui como exemplo, olha, digamos, 2, o segundo. Se tu digitar isso dentro de uma célula na planilha do Excel, o que ele vai retornar para ti? Ele vai retornar LO. Por quê? São os 2 últimos caracteres à direita da palavra exemplo. Deu para entender? Então, tu pode localizar apenas o caractere, quantos caracteres tu quiseres, de uma palavra dentro da célula. Então, tu teria aqui a função à direita. Então, ele coloca aqui, dir.text, não, tá? Letra B, direita, positivo, olha. A gente já tem aqui como assertiva correta a letra B. Cortate também não. Fim, se, isso aqui não existe. Concatenar tem, eu acho que até tem uma dica que a gente vai falar mais na frente, mas não é essa aqui a tua função. Então, tu usaria a função direita. Terceira questão, assertiva correta aqui no caso é a letra B. Bacana? Vamos ver. Tem mais uma dica aqui? Temos, olha, inclusive é que eu falei para você, né? Ele coloca aqui, dado o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, isso valeria para o Excel também, instalação padrão em português. A expressão a seguir, ao ser executada, gerará qual resultado? Está aqui, olha. Ele quer essa função aqui. Dentro do Excel e do Calc, você tem a função concatenar, tá? A função concatenar, ela não soma,
ela não multiplica, ela não divide nada, ela só junta. Ela faz o que nós chamamos de efeito joiner. Ela junta os elementos da função, das células indicadas dentro da argumentação. Por exemplo, se eu digitar aqui, deixa eu dar um exemplo para você, tá? Se eu tiver isso aqui, só para a gente entender rapidinho. E aí aqui, digamos, eu tenho 4, na B1 eu tenho 6, na C1 eu tenho 0, tá? Se eu digitar isso aqui, olha, igual concatenar A1, B1, C1, se eu digitar isso dentro de uma célula, o que ele vai me retornar nessa célula? Ele vai me retornar isso aqui, olha. Deu para entender? Ele não soma, ele não subtrai, ele não multiplica, ele não faz, ele só junta, pega os elementos e junta. Como aí, por exemplo, aqui, olha, ele está digitando, ele digitou aqui, olha, concatenar o quê? Concatenar aqui o primeiro item, tá? O parêntese e o A. Ponto e vírgula, separando. Agora ele quer aqui, entre aspas, a vírgula. Tá? Aqui separou de novo, ponto e vírgula. O B, parêntese. Ou seja, dentro da célula, o que o Excel ou o Calc retornaria é isso daqui. Deu para entender? Bacana? Só que deixa eu te dar mais uma informação. A função de concatenar, ela também pode ser representada pelo e-comercial. O e-comercial. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu poderia digitar isso aqui desse jeito, olha. Igual a 1 e-comercial C1 e-comercial, desculpa aqui, tá? Aqui é B1, tá? B1 e-comercial C1. Se eu digito aqui, ele iria me retornar 460. Então, isso é similar a isso. Eu posso digitar a função concatenar ou eu posso representar o concatenar pelo e-comercial, tá? Então, nesse caso aqui, o resultado retornado pelo Excel ou pelo Calc, no caso aqui, o Calc, tá? Vai ser isso. Inclusive, olha, já está aqui logo na letra A, é a nossa assertiva correta. Aí coloca aqui na letra B, olha, a parênteses, A, ponto e vírgula, não. Na letra C, olha, fazer os parênteses, também ponto e vírgula, também não. Aqui, olha, parêntese, aliás, aspas, parênteses, A, ponto e vírgula, não. Ele está pegando tudo isso que está aqui, tá? E aqui está faltando quem? Está faltando a vírgula, está errado. Então, nesse caso, a assertiva correta é a letra A. Bacana? Beleza? Vamos ver a nossa quinta dica, né? O resultado da fórmula do Excel, tá aqui a fórmula, tá? Nossa, ele foi direto, né? Aquela ladainha, tá? Aqui não importa qual Excel, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Isso aqui também estaria valendo, se tivesse aqui quem? O Calc, tá? Valeria para os dois. Ele daqui é a descrição de uma função si, uma função lógica, que nós chamamos de função si. A função si é uma função lógica que pertence ao grupo das funções dos cálculos booleanos. Se você já fez raciocínio lógico, você deve ter se deparado com aquelas funções de e, ou, not, se. Ela pertence a esse grupo. Só que a função si, ela, dentro das funções lógicas, ela é uma função de condição, onde o si significa si mesmo, tá? Si mesmo. Já, não sei se você já conversou com alguém, que você conta uma história para ela, aí depois da história que você termina, ela fala, fulano, mas e se fosse assim? Tá, fulano, mas não foi. Mas e se fosse?
Tá, mas não foi. Mas e se acontecesse? Dá vontade de dar um cascudo, mano, não foi. Tá? Então, se significa si mesmo. Só que é um si baseado em uma variável lógica, aonde o programa vai julgar o que você deu, a problemática que você deu, e vai te retornar uma resposta. A função é lógica porque a resposta que ele pode te retornar, ela é binária, baseada nas variáveis de verdadeiro ou falso. O programa vai olhar aquilo ali, tá? O programa vai olhar aquilo e dizer, olha, mano, isso aqui é verdadeiro, isso aqui tá certo. Ou então ele vai olhar, não, tô doido, isso aqui tá errado, isso aqui é falso. Tá ok? A função se, ela vai tirar esses parâmetros. Só que se você, isso aqui, tu não tem que fazer cálculo nenhum, tu tem só que saber ler. Se tu souber ler isso aqui, vamos lá, vamos colocar aqui para você entender, olha. O se, a função começa assim, olha. Se tu sabe que é condição e significa si mesmo. Então, se, né? Aí ele abre parênteses. A soma de 3, 4 e 5. Tá? 3, 4 e 5. For maior do que 10, essa é a condição de julgamento. É isso que o programa vai analisar para você. Ele vai ver se a soma de 3, 4, 5 é maior do que 10, para poder te retornar a resposta. Se sim, ele vai te retornar verdadeiro. Se não, ele te retorna a resposta falsa. Deu para entender? Então ficaria assim, olha. Se a soma de 3, 4, 5 for maior do que 10, aí então observa que tem um ponto e vírgula aqui, né? Esse primeiro ponto e vírgula aqui significa então faça. Então faça o quê? Faça alguma coisa para mim. Esse primeiro ponto e vírgula está relacionado à resposta verdadeira. Lembra que pode ser verdadeiro ou falso? Tudo aquilo que você quiser como resposta verdadeira na função se, ela tem que vir como primeira opção na função. Tá claro? Então, ficaria assim, olha. Se a soma de 3, 4, 5 for maior do que 10, então faça. Faça o quê? Tudo que você encontrar entre aspas significa escreva. É a resposta que você quer como em forma de texto como verdadeira. Então, escreva maior, né? Tá aqui. Tá? Ficaria assim, olha. Se a soma de 3, 4, 5 for maior do que 10, então escreva maior. Tá? Beleza até aqui? Só que você observa que tem outro ponto e vírgula aqui. Esse outro ponto e vírgula é o se não. É o caso contrário. Esse segundo ponto e vírgula está ligado à resposta falsa. Não pode ser resposta verdadeira ou falsa, né? Quando é que vai ser verdadeiro? Quando isso aqui for verdadeiro. Quando é que vai ser falso? Quando isso aqui for falso. Quando ele fizer o cálculo e descobrir que a soma disso aqui não é maior do que 10, ele retorna a resposta do segundo ponto e vírgula. Então ficaria assim, olha, se a soma de 3, 4, 5 for maior do que 10, então escreva maior. Se não, escreva menor. Vai caber aqui? Vai. Vai. Coube. Deu para entender? Olha só. Se a soma de 3, 4, 5 for maior do que 10, então escreva maior. Se não, escreva menor. Mano, quanto é que vale a soma de 3, 4 e 5? 3, 7, 12. Tá? A soma disso aqui dá 12. Faltou um parêntese. Vem aqui, tá? A soma disso aqui dá 12. Mano, 12 é maior do que 10? 12 é maior do que 10? É, né? Então, qual é a resposta que ele tem que retornar? Ele retorna a resposta verdadeira, porque a soma disso aqui é maior do que 10. Então, ele coloca aqui, vai dar erro? Vai dar nome? Não. Vai dar 10? Também não. 3, 4, 5 na letra C? Também não. A resposta é maior? Sim. Tá? Nossa assertiva correta seria a letra D. Gilson, quando é que daria menor? Quando aqui, por exemplo, desse 9. 9,9. 9 não é maior do que 10, então ele teria que retornar menor. Então, nesse caso, nossa quinta dica, assertiva correta é a letra D. Bacana? Beleza? Temos mais. Temos aqui mais uma outra dica para você. Considerando o Microsoft Excel 2013, aquela mesma ladainha, não importa a versão, em sua instalação padrão,
A planilha a seguir, ao clicar na célula A5 e inserir a fórmula a seguir, pressionando a tecla Enter, inserir a fórmula a seguir e pressionando a tecla Enter, será exibido como resultado. Eita! Né? Grande! Mas é uma função se. A gente só tem que saber ler isso aqui. Souber ler, não precisa nem fazer cálculo. Olha aqui, olha. Se A1 mais B5, olha aqui, olha. Se A1 mais B5 for maior, deixa eu ver se eu troco aqui para a gente ilustrar melhor. For maior que B2 elevado ao quadrado, tu sabe, isso aqui é o sinal de exponenciação, né? Então, se A1 mais 5, de A1 mais B5, tá? Se a soma de A1 mais B5 for maior do que B2 elevado ao quadrado, então faça, aí ele dá uma outra função. Entenda o seguinte, quando dentro do Excel ou do Calc, o argumento de uma função seja outras funções, você diz que essas funções estão aninhadas, tá? Elas estão aninhadas. Então ele coloca aqui, então faça o quê? Conte somente se de D1 até D5, o que for maior do que 50, menor do que 50, tá? O que for menor do que 50. Se não, faça A1 mais A4 vezes C2. Deu para entender? Então, vamos ver aqui. Primeiro, como é que ficaria isso aqui? Se A1 mais B5, quanto é que vale A1? Vamos ver aqui. Quanto é que vale A1? A1 vale 10. Tá? A1 vale 10. Quanto é que vale B5? B5 não tem nada, tá? B5 não tem nada. Então, A1, isso aqui, mais B5, são 10. 10 é maior do que B2 elevado ao quadrado. Quanto é que vale B2? B2, aqui, olha. B2 vale 2. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 10 é maior do que 4? Sim, né? Então, a resposta verdadeira que ele tem que dar é essa aqui. Despreza a outra lá. Então, qual é a resposta? Ele está mandando, toda vez que tu tiver conte, tu está mandando o programa contar. Conta para mim. Conta para mim. Conte valores, tá? Conte números, conte texto, caractere. Então, no caso aqui, quando aqui está mandando ele contar. Só que está mandando contar com uma condição. Conta para mim somente se de D1 até D5, o que for menor do que 50. Tá? Então, ele quer o intervalo de D1 até D5. Para contar somente o que estiver abaixo de 50. Olha, o que for menor do que 50. Tá? Então, ficaria assim. Se ele quer de D1 até D5, por exemplo, o que é menor de 50? 40 é menor de 50? Sim. 4 é menor do que 50? Sim. 15 é menor do que 50? Sim. 8 é menor do que 50? Sim. Então, quantos valores ele vai ter que contar que são menores do que 50 aqui? 1, 2, 3, 4. Pronto. Acabou-se. Por que ele está fazendo isso aqui? Porque a condição de julgamento, ela é verdadeira. Então, nesse caso aqui, a assertiva correta dá 0? Não, dá 4, positivo. A gente já fica como assertiva correta aqui, a letra B. Deu para entender? Bacana? Beleza? Vamos ver, temos mais uma questão aqui para você. Sobre planilha eletrônica. Tudo questão da OCP, tá? Ele coloca aqui. Considerando o software Calc, lá, vamos repetir a ladainha. Opa! Vamos repetir a ladainha, né? Valeria se aqui tivesse também Excel, tá? Considerando o software Calc do LibreOffice em português e a tabela a seguir,
Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto ao aplicar a fórmula. Mano, questão simples, extremamente simples, tá? Até mesmo que na dificuldade aí tu não vai ter nem como ver a prioridade do cálculo, né? Por exemplo, se estivesse ao contrário, tu sabe que tu tem que levar em consideração aquela hierarquia de cálculos. Primeiro multiplica, divide o que vier primeiro, depois tu soma, depois tu subtrai. Quais as exceções? Tem exponenciação, resolve primeiro a exponenciação. Tem parêntese, resolve primeiro o que está entre parênteses. Mas aqui não tem segredo. Ele quer a soma, aliás, ele quer o cálculo de A2 vezes C1 mais D3. Quanto é que vale A2 aqui, olha? A2 vale 5, tá? Então, nós teríamos aqui 5 vezes, né, C1. Quanto é que vale C1? C1 vale 2, tá? Questão simples, né? Tá aí, pronto. Então, esse primeiro cálculo, isso aqui dá 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10. Mais D3, agora eu tenho que somar isso aqui com D3, né? 10 mais D3, quanto é que vale D3? D3 vale 5, tá? Então, isso aqui vai dar 15. Simples. Simples, simples, simples. A questão, isso valeria para cálculo, isso valeria para Excel, tá? Então, aqui o resultado daria 15, né? Ele coloca aqui na letra A, daria 0? Não. 5 na letra B? Não. Na letra C, 10? Também não. 15 na D? Positivo. Assertiva correta aqui, no caso, é a letra D. Ou seja, é um assunto que assusta todo mundo, planilha eletrônica em prova, né? Mas tu tá vendo que não é tão complicada assim. Vamos ver a nossa oitava questão, ainda temos mais uma aqui, tá? Considerando o Microsoft Excel 2016, tá? Valeria para qualquer versão. Em sua configuração padrão, para calcular na célula E2 a média entre os valores contidos no intervalo de A2 até D2, deve ser utilizada qual fórmula? Bom, se você quisesse achar a média, você colocaria assim, olha, igual média de A2, né, até D2, tá aqui, seria essa. Gilson, então não tem assertiva entre as, então tem opção entre as assertivas? Tem. É que isso aqui pode ser digitado de outro jeito. Entenda o seguinte, média aritmética, né? Então ele vai somar o intervalo de A2 até D2. Depois ele vai pegar o resultado e dividir pelo número de elementos somados. Então, no intervalo da média de A2 até D2, olha, ele quer esse intervalo aqui, olha, de A2, tá, até D2. Não, é aqui, tá errado, tá doido, Jesus? Não, tá? Ele quer esse intervalo de A2 até D2, ele quer a média disso aqui, tá? Então, se ele quer a média disso aqui, como é que poderia ficar? Eu poderia somar essas células. Então, poderia ficar assim, olha, igual a 2 mais B2 mais C2 mais D2, olha. O que ele ia fazer? Ele ia somar isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Ficou horrível, tá? Ele ia somar isso aqui, tá? Só que tu tem que ser o seguinte, é média aritmética, então ele tem que somar e dividir pelo número de elementos somados. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, eu teria que dividir isso por 4. Eu posso fazer assim? Óbvio que não. Por quê? Porque tu sabe que tem a hierarquia de cálculo. Ele ia fazer primeiro D2 dividido por 4 para poder fazer o resto. Para evitar isso, eu coloco parênteses. Agora pronto. Ele vai somar essas células, depois ele vai dividir por 4. Tá claro? Então, ficaria aqui, por exemplo, na letra A, de A2 até D2 dividido por 4. Não, porque tu não está dizendo qual é o cálculo a ser feito. Isso aqui está errado. A2 mais D2 dividido por 4. Não, primeiro ele ia fazer isso aqui, olha. Ele ia fazer isso aqui para depois fazer isso aqui. A hierarquia do cálculo. Isso aqui está errado. Na letra C, A2 mais B2 mais C2 mais D2 dividido por 4. Olha aqui, olha. Positivo. Nossa assertiva correta aqui, no caso,
é a letra C. Bacana? Temos mais uma dica ainda para vocês sobre planilha eletrônica. Ele coloca aqui. Considerando o Microsoft Excel, versão português, ao clicar no canto superior esquerdo da planilha, bem aqui, olha, na junção entre as colunas e as linhas, conforme circulado na imagem a seguir, o que acontece, né? Então, presta bem atenção. No Excel, como no Word, por exemplo, e no Calc, como no Writer, para você mandar fazer alguma coisa no trabalho, você tem que selecionar. Por que você tem que selecionar? Você tem que selecionar porque você precisa indicar para o programa o endereço de execução de tarefa. Você diz para ele, olha, faz o que eu estou mandando aqui, tá? Faz o que eu estou mandando aqui. Então, você tem que selecionar. No Excel, se você, digamos, quiser selecionar toda uma coluna, baixa com o teu mouse, tu dá um clique aqui, olha, justamente no título das colunas. Nesses identificadores aqui da coluna, olha, identificadores alfabéticos, se tu der um clique aqui, tu seleciona toda a coluna. Se tu quiser selecionar toda a linha, tu pode dar um clique aqui, olha, no identificador numérico. Tu seleciona toda a linha, tá? Se tu quiseres fazer isso, digamos, tu queres selecionar toda a coluna com o teu teclado, tu pode usar o teu Ctrl mais a tua barra de espaço, tá? Tu usa o teu Ctrl mais a barra de espaço para te selecionar toda a coluna. Vamos colocar aqui, tá? Tu seleciona toda a coluna. Ctrl barra de espaço. Se tu quiser selecionar toda a linha, tu pressiona o teu Ctrl mais o Shift. Desculpa, tá? Desculpa, aqui eu tô com Ctrl na cabeça. Tu pressiona o teu Shift mais barra de espaço também, tá? Shift barra de espaço. Então, para selecionar toda a coluna, Ctrl barra de espaço, Shift barra de espaço, tu seleciona toda a linha. Aqui, se você clicar, tu seleciona toda a planilha. É a ferramenta para você selecionar tudo, tá? Se você clicar aqui, você seleciona toda a planilha. Você também pode selecionar toda a planilha usando o teu Ctrl, tá? Ctrl T. Cuidado, no Excel e no Word, tu seleciona tudo usando o teu Ctrl T, tá? Então, aqui, se você clicar aqui, você vai selecionar toda a planilha. Então, ele coloca aqui, será selecionada toda a planilha? Positivo. Já temos aqui, como assertiva correta, a letra A, tá? Logo aqui de cara, você seleciona toda a tua planilha. Beleza? Vamos ver. Temos mais uma? Temos. Temos a nossa 10ª questão aqui, como dica para vocês sobre planilha eletrônica. A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010, valeria para qualquer versão, tá? Nessa planilha, deseja-se inserir na célula C4 uma fórmula que retorne a resposta, como resposta, o total de títulos mundiais ganhos pelo Brasil. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta. Então ele quer saber nesse fragmento de planilha quantos títulos o Brasil ganhou, né? Tem uma setinha ali, vamos ver. Tá. Vamos ver qual é a função aqui que será utilizada, tá? Então presta bem atenção. Se você quiser saber quantos títulos o Brasil ganhou aqui, você pode mandar contar o nome Brasil. Pode ver que eles estão todos descritos aqui, olha. O ano e quem foi campeão nesse ano. Então, você pode, digamos, mandar contar quantas vezes aparece o nome Brasil. Lembra numa questão anterior que eu falei que toda vez que você encontrar o conte, você está mandando o programa contar? Então, olha, conta para mim. Conta para mim. Tá, contar para mim o quê? Conta para mim somente se
tá? No intervalo, aqui no caso de B4, tá? Até B22, aqui olha, de B4 até B22, é B22? É B22, tá? Você encontrar Brasil, vou ter que passar aqui em cima, é o jeito. Você encontrar Brasil. Pronto. Tá? Aonde ele vai começar aqui? Uruguai não é Brasil, não é Brasil, Brasil. Opa, 1 Brasil, 2 Brasis, 3, aí ele vai 4 Brasil, 5, deu para entender? Ele só vai contar onde tiver Brasil. Aqui seria o retorno, seria o número 5, mas ele quer saber qual a fórmula a ser digitada. Então ele coloca aqui, conte Brasil de B4 até B2? Não, tá? A sintaxe está errada. Soma somente se de B2 até, de B4 até tiver Brasil? Não, também porque está faltando aspas aqui, tá? Isso aqui está errado. Conte se de B4 até B22 você encontrar Brasil. Positivo, olha. A gente já fica aqui como assertiva correta a letra C, tá? Assertiva correta a letra C. Bacana? Temos mais? Não, acabou. Meu querido, foi justamente a demonstração que nós trouxemos para você sobre como nós tratamos os assuntos, como serão as suas aulas, para você se preparar para esse concurso da Embasa. E aproveitou aí, né, já pegou um monte de dica sobre esses programas de planilha eletrônica, que é o Excel. Se você ficou até agora aí comigo, muito obrigado pela tua atenção. Se gostou do vídeo, dá um like aí pra gente, incentiva a gente a trazer sempre conteúdos dessa forma para você e aproveita para se inscrever na Loja do Concurseiro. Se inscreve no canal do YouTube da Loja do Concurseiro, e não esquece de ativar aquele sininho, porque aquele sininho vai sempre te indicar quando tiver novidades no canal para você. Muito obrigado, fica com Deus, te espero nas nossas aulas quando você estiver se preparando para o concurso público da Embasa. Obrigado, até o nosso próximo encontro, querendo Deus.